Olá, queridos amigos, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, mais um dia para poder recapitular então e estudar um pouquinho da Bíblia através do guia de estudo que a gente chama como lição da Escola Sabatina. E esse canal vem trazendo aqui cada dia um tema diferente da Bíblia, que é o canal ES 3.0 da Igreja Adventista do Fonseca. E essa semana, que é a semana já da lição número 8 desse guia de estudo, que vem falando sobre as promessas na vida de Abraão e seus descendentes, e nós estaremos falando também agora sobre a esposa de Isaac, Uma esposa para Isaac. Isaac, que é o filho da promessa, é o filho que Deus prometeu para Abraão e Sara, e a promessa se cumpriu, e agora, quando ele era jovem, ele seria sacrificado, seria oferecido em sacrifício ali, e o anjo do Senhor então aparece com a fé de Abraão, que era o pai da fé, agora então é salvo, e nós estaremos agora então entendendo um pouquinho. Durante essa lição foi falado sobre a promessa, foi falado sobre vários assuntos importantes aqui, Monte Moriá, foi falado sobre Deus proverá, foi falado um pouquinho sobre a morte de Sara, sua mãe, a mãe de Isaac, esposa de Abraão, e agora quarta-feira, dia 18 de maio, estamos recapitulando, estudando e falando um pouquinho sobre uma esposa para Isaac, que era o filho da promessa. Então veja comigo, é uma lição que o tema é promessa, e aí agora a gente vai estar falando aqui uma esposa para Isaac, que acho que vocês também já vão perceber, que também faz parte de uma promessa, Não poderia ser qualquer mulher, não poderia ser ali do povo cananeu, não poderia ser, teria que ser uma esposa da parentela, dos parentes de Abraão, que ficaram na terra que Abraão teve que sair. Mas aconteceu algo curioso, algo que vai mexer um pouquinho com a nossa curiosidade, com a nossa crença, com a nossa fé muitas vezes, Porque essa parte de quarta-feira, falando um pouquinho sobre a esposa de Isaac, nós já conhecemos um pouco da história, que está lá no capítulo 24 de Gênesis, vai falar um pouquinho de Rebeca, que realmente foi a moça escolhida por aquele mesmo anjo que tirou Isaac ali de ser morto, que seria sacrificado ali. Esse anjo foi o mesmo anjo que então agora indicou Eliezer, que foi chamado por Abraão, e Abraão fez ali um pacto, uma promessa, pediu para que Eliezer colocasse sua mão embaixo da coxa de Abraão, que já era de muita idade, para que ele prometesse que ele não ia encontrar uma outra mulher para o filho, para Isaac, se não fosse dos parentes da terra que ele saiu. E aí então Eliezer prometeu que iria buscar essa esposa da maneira que a Bíblia, então, no capítulo 24 de Gênesis, está citando. Eu gostaria que vocês se atentassem a realmente ler e estudar o capítulo 24. E ali no capítulo 24 fala de algumas orações, A oração de Abraão, dizendo da forma que precisaria encontrar a pessoa, a esposa de Isaac, no caso, que seria a Rebeca. A oração também ali do próprio Eliezer, que repetiu essa oração ali, na presença dos parentes de Abraão, que estavam ali, Naor, estavam ali recebendo ali, então, Eliezer na casa deles, com os filhos, os parentes que ali moravam. E aí, no caso, houve então essa pronúncia de oração. E antes mesmo de Eliezer chegar próximo à cidade, próximo ali à cisterna, ao poço, onde no fim da tarde as moças se reuniam ali para encher os vasos de água, então ele mais uma vez fez a oração, dizendo para Deus indicar, mostrar que aquela que ele conversaria ali e pediria água do seu jarro, e que também ofereceria água para os seus camelos, então seria essa a indicada, a escolhida para ser a esposa de Isaac. E não poderia ser de maneira obrigatória, ela teria que aceitar de maneira espontânea. E a lição quer mostrar para a gente também que hoje o ser humano ele continua tendo livre-arbítrio, porque não tem como Deus ser autoritário e querer fazer por nossa própria força. Existe a ação divina, mas existe também a ação humana, e isso quer fazer nos lembrar de que ainda
nós temos a oportunidade de escolher o livre-arbítrio, né? Para que Deus possa então fazer milagres e diferença, como fez na escolha e nessa aceitação toda, tanto da família de Rebeca, quando percebeu que estava ali o servo de Abraão, que era parente, né, de toda a família, e agora a moça então é perguntada a ela se ela queria seguir ali os propósitos de Deus e acompanhar Eliezer até chegar nas terras de Abraão ali, nas terras dos caldeus, né, que ali estavam, para que pudesse então agora conhecer, encontrar Isaac, que seria o seu futuro marido. E tinha um detalhezinho, porque tinha acabado ali praticamente de morrer Sara, então Isaac precisava também ser consolado, casar, e foi assim que aconteceu. E aí Rebeca, além de ser tomada como esposa de Isaac, também o consolou, e agora então ela continuou ali o legado de ser, né, a mãe de uma grande nação, agora junto a Isaac, né, que era o pai depois de Abraão. Então foi se tornando aí aquela nação que Deus tinha prometido desde quando pediu para que Abraão saísse de sua parentela, porque Deus ia dar uma terra e ele seria o pai de uma grande nação. E essa grande nação ela foi aumentando gradativamente aí com os descendentes de Rebeca e de Isaac. E um fato importante dentro da lição é que essa descendência chegaria também à genealogia, à descendência de Jesus Cristo. Olha que interessante. Então são promessas e situações que vão acontecendo no decorrer da história da Bíblia, e a palavra de Deus sendo cumprida, e a vontade de Deus sendo feita, e o livre-arbítrio sendo dado ainda para a humanidade, para as pessoas. Parece até muitas vezes que Deus está menos no controle quando a gente escolhe fazer sua nossa vontade, mas em todo momento, quando a gente, como o servo Eliezer, como Abraão, pai da fé, como Isaac e Rebeca, como Sara antes de morrer, obedeciam, acreditavam e confiavam, as coisas iam caminhando cada vez melhor. O exemplo de quarta-feira aqui, nessa aceitação, né, da esposa que seria de Isaac, essa história bonita no capítulo 24, só vem nos fortalecer a nossa fé e realmente nos ajudar a confiar cada vez mais em Deus e obedecer a sua palavra e fazer a sua vontade, não por obrigação, que foi o que aconteceu com Rebeca. Ela aceitou o chamado de Deus para se casar com Isaac e ir morar junto ali a família de Abraão e todos os seus descendentes, né? Então, a Bíblia só quer mostrar isso, que toda vez que a gente aceita fazer a vontade de Deus de maneira voluntária, não arbitrária, com certeza Deus vai estar conosco e vai estar nos orientando, nos abençoando. Toda vez que a gente tenta fazer a nossa própria vontade, como já aconteceu em muitos exemplos da Bíblia, a gente acaba se frustrando, pecando contra Deus e tentando agora ser resgatado por Deus mais uma vez. Que bom que temos exemplos de Rebeca e Isaac, que acreditaram e confiaram e seguiram aquilo que Deus pediu, e as promessas de Deus foram cumpridas na vida deles, e Deus também quer cumprir as promessas na sua e na minha vida. Se você ainda não seguir esse canal, clica ali nos inscritos e siga o nosso canal. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Se você já segue esse canal, então compartilhe essa mensagem, porque hoje Deus tem promessas e tem lutas e vitórias muitas vezes na tua vida, mas Ele quer te dar sempre a vitória, e Ele quer que as promessas sejam realizadas na sua vida e na sua família, como foi de Isaac e Rebeca. Que Deus abençoe, uma ótima semana e até mais.